Olá! Hoje neste documentário falaremos sobre como a Guerra Fria impactou em alguns países da América Latina, principalmente com ditaduras, sejam elas socialistas ou capitalistas. Nos anos 60, o mundo vivia uma Guerra Fria. De um lado, o capitalismo e os Estados Unidos, e do outro, o socialismo e a União Soviética. O mundo era como um jogo de tabuleiro, onde cada país, seja de segundo, terceiro mundo, eram peças muito importantes. E um deles era o Brasil, capitalista. No Brasil, o clima era de tensão. O medo do avanço socialista na América Latina, que foi alimentada pela Revolução Cubana, tomou os líderes estadunidenses e fez com que os olhos do mundo capitalista se virassem principalmente para nós, latinos. Nesta época, o presidente era João Goulart, mais conhecido como Jango, e ele propunha muitas reformas, que para os setores mais conservadores, como a igreja e os militares, cheirava ao comunismo. Jango propunha o fim da fome e da miséria, num país onde a justiça sempre foi o lado obscuro da democracia. A situação no Nordeste recebeu atenção particular do governo. Sobre os planos do presidente, recairiam em 64 as mesmas acusações feitas a ele, ministro do Trabalho em 54, fomentador de greves, articulador da luta de classes, inimigo do capitalismo. A perspectiva de pequenas mudanças num país de grandes desigualdades reacendeu ilusões. Milhares de trabalhadores, sem terra e sem trabalho, embarcaram nesse trem de esperanças, saltando das páginas da literatura para o cenário político. Jango, com as reformas, fez o Brasil viver sua utopia. E com a ajuda financeira e estratégica dos Estados Unidos, os militares tomaram o poder, no dia 31 de março de 64. O que foi anunciado como uma intervenção rápida para salvar a democracia era, na realidade, uma ditadura militar, que foi marcada por torturas e censura, que durou longos 21 anos. E com esta ditadura, o Brasil escolheu seu lado na Guerra Fria, o lado capitalista. Em 1968, a ditadura se endureceu, o Congresso se fechou, a censura calou artistas, a tortura se tornou algo comum. Milhares foram exilados, mortos, torturados ou desaparecidos. Enquanto isto, o governo tentava mostrar o milagre econômico, obras e propagandas que serviam para esconder a desigualdade e a falta de liberdade, que cada vez mais só cresciam. Entender este período é entender que a democracia é frágil e precisa de cuidados regulares. E entender principalmente que para que essa história não se repita, é necessário entendê-la. A ditadura na Argentina ocorreu entre 1976 e 1983, quando as Forças Armadas derrubaram a presidenta Isabel Perón e instauraram um regime conhecido como Processo de Reorganização Nacional. O governo militar buscava eliminar a subversão, mas, na prática, eles só implantaram um sistema de terror de Estado, marcado por censura, repressão política e graves violações aos direitos humanos. Milhares de pessoas foram sequestradas, torturadas e assassinadas, resultando nos chamados desaparecidos. A economia foi conduzida por políticas neoliberais, que aumentaram a desigualdade. A ditadura, por fim, acabou em 1983, com a restauração da democracia e a eleição de Raul Alfonsín, seguida por uns processos de investigação e julgamentos dos responsáveis pelos crimes cometidos na época. A ditadura militar chilena foi resultado de um golpe de Estado, um bombardeio ao Palácio de la Moneda no dia 11 de setembro de 1973. O golpe derrubou o governo do então presidente Salvador Allende, eleito democraticamente pelo povo chileno.
Liderada por uma junta militar presidiada por Augusto Pinochet, as justificativas foram que o governo de Allende provocou uma crise econômica no Chile e um colapso na democracia. 2 anos após sua ascensão, eles implantaram reformas neoliberais radicais na economia. Em 80, o regime substituiu a Constituição de 25 por uma nova Carta Magna. Por mais que a ditadura tivesse apresentado sua missão como reconstrução nacional, ela instaurou uma supressão de partidos políticos, perseguição a dissidentes, deixou mais de 3 mil mortos ou desaparecidos, levou mais de 200 mil chilenos ao exílio. Porém, em 77, medidas tomadas pelo governo em anos anteriores começaram a surtir efeito, elevando a economia chilena e dando início ao milagre chileno. Em 88, o regime admitiu derrota em um referendo nacional, abrindo caminho para restaurar a democracia no país e marcando o fim definitivo da ditadura em 11 de março de 1990. Ele deixou ao Chile estereótipos de repressão, censura e tortura, aumentou a desigualdade social e desindustrializou o país, aumentando também o desemprego. Oi, meu nome é Juliana e eu vou falar um pouco sobre a ditadura na Bolívia. Entre 1964 e 1982, o país foi governado por militares após vários golpes de Estado. Nesse período, muitos direitos foram retirados, houve censura e perseguição política. Um dos principais ditadores foi Hugo Banzer, que governou de forma autoritária. Além disso, os civis passaram a ser vistos através de estereótipos. Que criticava o governo era rotulado como um inimigo comunista ou ameaça ao país. Mesmo sendo apenas pessoas comuns, como estudantes e trabalhadores, isso gerou medo, silêncio e desconfiança entre a população. Depois de muita luta popular, a democracia foi retomada em 1982. Esse período mostrou a importância da democracia e do respeito aos direitos humanos.